versículo 13 em diante. Mateus 13, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Então vamos ler, a partir do versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda na terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra, enfim, caiu em bom solo, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos diante da Sua palavra, e Sua palavra tem força e poder em si mesma, porque é a Sua palavra. Então usa-me nas Tuas mãos, inspira meu coração, o Espírito de Deus vivo age nesse tempo na ministração da Sua palavra. É o que nós te pedimos agora, crendo em nome de Jesus. Antes de você se acercar, dá um abraço desse irmão, dessa irmã, para essa senhora. Glória a Deus. Podemos aceitar, por favor? Glória a Deus. Jesus, ele ensinava muitas vezes por parábolas. E a parábola era uma comparação com coisas do cotidiano que as pessoas conheciam para apresentar valores morais e principalmente espirituais. E nós estamos diante de uma parábola de Jesus chamada a parábola do semeador. E nesta parábola Jesus identifica 4 tipos de ouvintes, mas somente um produz para o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele explica esta parábola no texto. É só a gente seguir, a leitura desse texto e a gente vê o significado da parábola. O semeador era Jesus. Jesus falando de si mesmo. Mas contextualizando, hoje, os semeadores são os pastores. Hoje, os semeadores são os evangelistas. Hoje, o semeador é a igreja. Hoje, os semeadores são os cristãos. Aleluia. Os semeadores são os seguidores do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os semeadores que devem produzir para o reino são, irmãos, os discípulos do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Porque mais do que ser membros de igreja, nós somos seguidores. Glória a Deus. Mais do que ser membro da igreja, que igreja você é? Ah, eu sou membro da igreja. Não. Mais do que isso,
Você é um seguidor. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Chamado, escolhido para frutificar. Jesus, poucas horas antes de ser crucificado, ele disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Glória a Deus. E designei para que vades, deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Então nós fomos escolhidos. Glória a Deus. Então nós somos, irmãos, estes semeadores. Aleluia. Que fomos escolhidos para semear. Glória a Deus. E a semente é boa. Aleluia. A semente é de ótima qualidade. Glória a Deus. A semente, irmão, ela produz. Aleluia. Porque a semente, ela é a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. A semente é o Evangelho de Cristo. Aleluia. A semente é fazer Jesus conhecido diante das pessoas. Esta é a semente. E o solo, de acordo com a palavra do Senhor, é o nosso coração. O nosso coração é o solo onde é semeado a palavra de Deus. Glória a Deus. E Jesus identificou 4 condições, estados de solos. E ele mesmo explica. E a primeira condição do solo é o solo escasso. O semeador saiu para semear, mas parte desta semente caíram na beira do caminho. O texto diz: vieram as aves dos céus e arrebataram aquelas sementes, comeram aquelas sementes. A palavra é semeada. Enquanto a pessoa ouve a palavra, vem o opositor da nossa fé e arrebata esta semente. É aqui que tem que estar a nossa observação quanto a isso. As pessoas que ouvem não prestam atenção à palavra. E não prestando atenção na palavra, as pessoas não entendem. E quando as pessoas não entendem, estas sementes são arrebatadas, elas são arrancadas. A pessoa até ouve, mas ela não entende. Porque a mente dela está em outras coisas. Ela não está prestando atenção na pregação. Ela não está prestando atenção, irmão, quando você compartilha o Evangelho. E quando a gente não presta atenção em alguma coisa, a gente não entende. E quando a gente não entende, as sementes são arrebatadas do coração da pessoa. Olha que coisa. Depois do segundo estado, é o solo rochoso. Ele tem pouca terra. A semente, ela não tem raiz, porque tem pouca terra. E quando nasce o sol, as sementes, elas são queimadas, porque não tem raiz em si mesma, tem pouca duração. Ou seja, a pessoa recebe a semente, mas diante das lutas, das adversidades da vida, a pessoa se afasta do Evangelho, porque não tem raiz em si mesma. Não é culpa desse, nem daquele, nem da igreja, nem do pastor, nem do líder, nem da pregação, mas é da própria pessoa, irmão. É da própria pessoa, não tem raiz em si mesma. E quando nasce o sol, a semente é queimada. Então essa semente que é queimada, ela não pode produzir na vida desta pessoa. E ela acaba se afastando do Evangelho de Cristo. A terceira condição do solo, que é o coração, é a semente que cai entre espinhos.
os espinhos crescem e sufocam as sementes. São as pessoas que recebem a palavra, irmão, mas os cuidados das coisas do mundo falam mais alto. É a cobiça, os prazeres da vida, e estas coisas acabam sufocando a palavra de Deus, acaba sufocando a semente. E quantas pessoas a gente conhece assim? Até recebe a palavra, mas os cuidados do mundo, os prazeres, as cobiças fazem com que esta semente venha a sufocar e não venha a produzir. E por último, a boa terra. E esta terra frutifica a 30, a 60 e a 100. Aleluia. Esta boa terra que recebe a semente sou eu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esta boa terra que recebe a semente, levanta a tua mão. É você. É você. A pessoa recebe a mensagem, a pessoa guarda a mensagem, e mesmo diante das lutas, e mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos levantes, a pessoa continua firme, a pessoa é perseverante, a pessoa permanece. Porque, meu irmão, o Evangelho não promete um mar de rosa, o Evangelho não promete riquezas, não. O Evangelho fala de momentos difíceis, mas também fala de milagres, de maravilhas, de curas, de transformação, não só de deserto, não só de tempestade, mas de bonança, de oásis, de evangelho, de novo tempo sobre a nossa vida. Esse é o Evangelho. Mas apesar de tudo isso, mesmo que venha o levante, mesmo que venha a luta, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha o deserto, esta terra é boa, e eu permaneço no caminho do Senhor Jesus, e você permanece no caminho do Senhor. Os três evangelistas, quando narram essa mesma parábola, porque essa mesma parábola tão importante foi narrada pelos três evangelistas, mas cada um usa um verbo diferente, mas progressivamente. E é o que acontece, retrata o que acontece conosco quando recebemos a semente. Retrata o que aconteceu com você quando você recebeu a semente. Olha o que Mateus fala a respeito do solo bom, né? A respeito do solo que produz, do solo que produz. Olha o que ele fala. Mateus diz assim: entendem a palavra. Irmão, entender é com o não precisa. Entende com o intelecto. Agora vai fazer de novo no teu. Entende com o intelecto. Irmão, antes de chegar no coração, chega aqui, ó. Por isso que a palavra não são frases de efeito. Frase de efeito não produz nada, só um momento. Claro, nada. Não vem que não tem. Aleluia. Auê. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O pessoal está muito acostumado com auê. Amém, Jesus. Não produz nada. A emoção faz parte do culto, mas também não produz. Verdade. Para a semente chegar no coração, penetrar no coração, ela passa pelo intelecto. Por isso que quando Mateus usa o verbo, ele diz: entendem. E para eu entender, eu preciso pensar.
eu preciso raciocinar sobre aquilo que eu estou ouvindo. Não é um ato emocional. Se eu ouviu isso, não é um ato emocional. Eu preciso pensar. Aí eu vou pensar, eu vou ouvir, eu vou pensar e eu vou entender com o intelecto. O intelecto faz parte da nossa vida, viu? O intelecto faz parte da nossa vida espiritual. O intelecto faz parte da nossa fé. O texto de Romanos diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas para acrescentar a fé, primeiro eu preciso entender. E tem muita gente que descarta a parte do intelecto, né? Não, irmão. Eu vou ouvir, eu vou primeiro entender. Então, por isso que Mateus, quando ele fala sobre essa parábola, ele usa o verbo entender. Quando Marcos fala sobre essa palavra, ele usa outro verbo. Ele usa receber. Então, irmão, primeiro eu ouço a palavra, a semente que é semeada. Intelecto, entendo a palavra. Quando eu entendo a palavra, eu a recebo. Isso aconteceu com você, viu? Amém. Quando eu entendo a palavra, eu a recebo. Aleluia, no meu coração. Glória a Deus. E Lucas usa outro verbo. Ele usa guardão. É progressivo, não é? E é o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você. Primeiro você entendeu. Intelecto. Aleluia. Aleluia. Depois você recebeu. Glória a Deus. Você quis. Você entendeu. Você recebeu. Você quis. Você quis receber. Você recebeu. E depois que você recebeu, irmão, você guardou. Você guardou. Você cultivou no coração. Esse é o processo que se deu na minha vida. Esse é o processo que se deu na sua vida. E é esse processo que eu preciso se dar na vida das pessoas. Não adianta ir emocional. Não adianta, meu irmão. Não adianta forçar. A pessoa precisa entender, receber e guardar. Guarda isso, tá? Aleluia. Quando você for evangelizar, guarda isso. E o evangelho é simples. Não tem coisa mais simples do que o evangelho, tem que falar de Jesus. Não é um bicho de sete cabeças. Levanta a sua mão e glorifica. A semente, a palavra não vai ser recebida de igual modo por todas as pessoas, por causa da interferência que há na vida de cada um. Mas de acordo com a palavra, todos vão receber. Só que somente um solo, que é o solo bom, que vai entender, receber e guardar. Assim sendo, vai frutificar. Não, deixa eu fazer frutificar. Vai, bate palma para Jesus. A semente nessa dispensação é abundante. Aleluia. Aleluia. Ou não? Hoje nós temos aí programas de televisão semeando. Está certo que alguns estão semeando heresia, mas estão semeando. Rádio, semeando mídia, semeando a palavra. Então hoje, irmão, a semeadura, ela é abundante. Vocês concordam comigo ou não? Amém. Muito bem. Só que é só ensaio porque eu não quero falar na unção do Espírito ainda, hein? Aleluia. Muito bem. Quem é solo bom, levanta a mão.
Aleluia. Por que você é solo bom? Obrigado, Deus. Aleluia. Porque você ouviu, entendeu, recebeu, guardou. Glória a Deus. Então você é um solo bom. Diante das lutas, das adversidades, das oposições, dos problemas de relacionamento humano, você permanece. Glória a Deus. Aleluia. Mas falta alguma coisa, não falta? Falta. O que é que falta? Você é o solo bom, você é o solo que recebeu a palavra. Você é solo bom. Mas falta alguma coisa, o que é? De acordo com o texto. Frutificar. Olha para mim. Falta você, solo bom, frutificar. Está faltando frutificar, irmão. Aleluia. E entre muitos significados de frutificar, o principal deles é compartilhar a sua fé. Aleluia. Fazer Jesus conhecido. Aleluia. Pois é, você é o solo bom. Você é o solo que recebeu a palavra. Você guardou e cultivou a palavra. Você, diante de todas as dificuldades, você permanece. Glória a Deus. Você é de solo bom, edificado por Jesus. Não por uma igreja, mas por Jesus Cristo. Mas está faltando alguma coisa. Uma coisa muito importante, que é frutificar para o reino. Manda só que é solo bom. Que é solo bom, manda bem outro nome. Falta frutificar para o reino. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando eu recebo Jesus, eu tenho uma nova identidade. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente tem que entender essas coisas. Glória a Deus. Então nós temos a nossa vida secular, mas nós temos a nossa vida espiritual. Nós temos o nosso trabalho secular, mas nós temos o trabalho na obra. Verdade, Deus. Porque quando Jesus chegar na época do galardoamento, você, irmão, não vai dar conta do seu trabalho secular. Verdade. Senhor, eu trabalhava 12 horas por dia de domingo a domingo. Isso não interessa para Jesus. O que interessa é o teu trabalho para o reino, o teu trabalho para a obra de Deus. E de repente, você está trabalhando muito para você. Você trabalha 12 horas por dia. Você trabalha de domingo a domingo. Mas para o reino nada. Para o reino você não está frutificando. Você não está trabalhando para o reino. E o Senhor te chamou para trabalhar para o reino. O Senhor te chamou para você ser um semeador, irmão. E as oportunidades vão passando. Elas vão passando. E você está inerte. Verdade, Deus. Fala, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil que até para vir para a igreja as pessoas têm desculpa. A pessoa não tem desculpa para ir no banco, não tem desculpa para fazer prova de vida. Se precisar ficar 3 horas porque quer receber. Ou não? Verdade. As pessoas têm tempo para o lazer, têm tempo para o social. Para ir numa consulta, fica até quem tem plano, fica 1 a 2 horas esperando ou mais. Ah não, isso eu não posso faltar. Mas quando a igreja quando eu puder, é solo bom, mas não está produzindo. Verdade, Deus. Fala, Pai. E o maior interessado em que esta pessoa não produza para o reino é o diabo. Verdade. O diabo é o maior interessado que a pessoa não produza para o reino. Porque ele perdeu você. Hoje podia dar um aleluia, hein? Aleluia. Eu vou voltar. O diabo perdeu você. De novo. O diabo perdeu você. Ele perdeu você. Mas ele não quer que você ganhe outros para Jesus. Mas ele continua investindo contra você. Mas maior é Deus que está em você do que a questão do mundo. Ele continua investindo em você, mas você é perseverante. Você não entrega os pontos, não. Você é firme. Ele já viu que você é firme. Que você não entrega os pontos, não. Ele já sabe disso. Mas se ele puder
não falar de Jesus, Ele vai fazer. E tem muita gente só um bom, mas que não produz para o reino. E nós temos que produzir para o reino. Está ouvindo isso? Amém. Irmão, a gente não pode ficar 50 anos dentro da igreja e não produzir. Verdade. A gente fica 30 anos na igreja e não ganhar ninguém para Jesus. Fala, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele está falando. Verdade. Porque trata com os amigos de tantas coisas, mas tem vergonha de falar de Jesus. Mas se você se envergonhar dele, Ele vai se envergonhar de você. Graças a Deus. Ah, mas eu sou tímido. Irmão, olha, eu sou tímido também. E já fui muito mais. Quando eu me converti, eu tinha vergonha até de bater palma. Na hora do corinho. Eu tinha uma vontade de bater palma, já falei isso aqui. Eles vão batendo palma, eu tinha uma vontade, mas eu era tímido, tinha vergonha. Mas isso nunca calou a minha boca para falar de Jesus. Nunca. Glória a Deus. Nunca. Então, irmãos, a gente precisa produzir para o reino. Senão a igreja fica estagnada. Vem um povo no domingo vem outro, e assim sucessivamente. A igreja fica estagnada, porque as pessoas não estão falando de Jesus. As pessoas que são só no bom, escolhido por Jesus, não estão frutificando para o reino. Quem ouviu? Amém. Tem um vizinho, o vizinho sabe que você é evangélico, mas você não fala de Jesus. Ele sabe que você é evangélico, que você frequenta uma igreja. Ele sabe, mas você não fala de Jesus. Os seus amigos onde você trabalha, eles sabem que você é evangélico, mas você não fala de Jesus. E quando vem uma palavra dessa, porque vem do trono, tá? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Irmão, é Deus falando conosco. Glória a Deus. Obrigada. E quando vem uma palavra dessa, Glória a Deus. eu fico acuado, Jesus. Obrigado, Senhor. eu fico preocupado. Glória a Deus. Acorda, Deus. Ou não? Aleluia. Eu me sinto cobrado, Glória a Deus. Aleluia. porque eu não estou fazendo. Eu exerço aqui até a liderança, eu exerço a minha função aqui dentro, porque dentro é uma maravilha, mas chega lá fora eu não estou frutificando. Aí quando vem uma palavra dessa, é uma palavra. Isso é uma palavra de ânimo, tá? Glória a Deus. Você não fala assim, eu sou um bom. Aleluia. É para você frutificar. Amém. E nisso ele te ajuda. O Espírito Santo ajuda você. Em tudo. Por isso que eu falo, em todos os trabalhos da igreja, tem que ser utilizado para evangelização. Não adianta complicar. Não adianta complicar as coisas. Tem que ser para evangelização, para chamar a pessoa diante de Jesus. Glória a Deus. Porque senão a gente vai ficar estagnado. E o culto? Não, o culto é maravilhoso. Deus falou comigo, como Deus falou comigo lá. Tem que ver. Como Deus revela. E aí? E a igreja fica estagnada. Porque a igreja não é boa? Amém. Essa igreja é boa, não é? Amém. Esse ministério tem abençoado a sua vida ou não? Amém. A igreja é bom, o ministério é maravilhoso, então, só que fica estagnado, fica parado. Que nem águas paradas. Por quê? Porque não estamos movimentando as águas. E quem movimenta essas águas da evangelização somos nós através do Espírito Santo. Cada um de nós. Amém. Então quando vem uma palavra dessa, irmão, a gente se sente cobrado. Mas é uma palavra de ânimo, tá? Amém. Mas se sente cobrado. Porque lá no fundo do coração, a pessoa, realmente eu não estou levando essa comissão a sério. Essa missão a sério. Mas eu tenho um ponto de partida. Glória a Deus. Para você, quando ouvir uma palavra dessa, que virá várias vezes aqui. Aleluia. Pode ter certeza. Aleluia. Pode ter certeza. Glória a Deus. Porque o propósito maior da igreja, irmão, é ganhar
Jesus. Amém. Para isso que o Senhor nos escolheu. Glória a Deus. Ele não quer saber se você está num templo enorme, se as paredes são de mármore. Não, Ele quer que almas venham aos pés do seu Filho Jesus. Isso Ele quer. Oh, Jesus. Isso tem acontecido no mundo, sabia? Teve um país, eu não me recordo qual é, que 85 mil pessoas se reuniram para adorar a Deus. Glória a Deus. Isso, está havendo um mover glorioso do Espírito Santo. Mas para que você não se sinta cobrado, porque essa palavra virá aqui neste altar muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Aleluia. Tem um ponto de partida. A primeira coisa, irmãos, que as pessoas precisam entender é que essa pessoa precisa ser de fácil direção. Glória a Deus. A pessoa precisa ser de fácil, irmão, condução. Quando a pessoa se agrega a um grupo para fazer alguma coisa, ela não vem, irmão, para apontar falha, defeito, criticar. Não, ela vem para ser de fácil condução. A ovelha tem que ser de fácil condução. Então ela vem para agregar, independente de quem está à frente, quem não está, quem faz, quem não faz, porque a gente não olha para a pessoa quando a gente faz o trabalho, a gente olha para Jesus. Amém. Então tem que ser de fácil condução. Deixando o eu de lado, deixando tudo de lado, mortificando a sua carne. Glória a Deus. Porque se você não mortificar a carne, não adianta mudar. Verdade. E o primeiro ponto de partida é isso que eu estou falando. Irmão, se alista em algum grupo. A primeira coisa, se você quiser frutificar para o reino, conforme a sua faixa etária, se alista a um grupo missionário. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Para você amanhã, quando vier essa palavra, você não ser cobrado. Esquece quem está à frente, quem deveria, quem não deveria. Ah, não vou fazer, não vou fazer. Escuta aqui, levanta a tua mão, você que está aí. Você é devedor. Você é para trabalhar. Para com esse negócio aí. Não, eu não vou fazer parte. Ah, você é a última bolacha do pacote. Você é. Cara, eu não vou fazer parte, não. Eu não faço mais parte. Irmão, para com isso e tenha o coração de servo. Aleluia. Bate palma para Jesus. É aquele que serve o reino. Glória a Deus. E não deixa para fazer isso o ano que vem. Nós já estamos em setembro. Aí você diz, não, ao ano que vem eu já me conscientizei. Primeira coisa, precisa se conscientizar, porque senão não adianta. Você precisa se conscientizar disso. Realmente estou em falta. Eu sou solo bom, mas eu não estou produzindo. Puxa vida, eu quero um ponto de partida. Pois é, um ponto de partida é você, irmão, se alistar nos grupos missionários de acordo com sua faixa etária. Glória a Deus. Aí você diz, o ano que vem eu me conscientizei. O ano que vem eu vou fazer isso. Não, irmão, não é o ano que vem, não. É agora mesmo. Faça isso, quem está ouvindo diz amém. Amém. Faça isso agora. Aleluia. Já. Aleluia. Amém, Jesus. Mortifica a tua carne, o teu eu. Independente de quem está à frente deste grupo, deste projeto, ou seja lá o que for, começa a se agregar a estas pessoas e vem com uma alegria dizendo, agora sim, agora eu comecei a trabalhar para o reino. Tem um coração perdoador, tem um coração misericordioso. Se acontecer alguma coisa, perdoa, meu irmão. Amém, Jesus. Glória a Deus. E se alista neste grupo Amém, Jesus. Glória. para você fazer a obra de Deus, já que você, eu não sei como começar, eu estou te dando um ponto de partida para amanhã depois, quando vier essa palavra e ela virá, você estará glorificando
Ninguém é obrigado, estou dando um ponto de partida. Irmão, não vem na igreja por vir, vem na igreja porque o marido vem na igreja porque a esposa vem. Já está na hora de tomar uma decisão séria. Não fica puxando, cambaleando de um lado para o outro, não. Está na hora de você, por você, tomar uma posição séria e servir a Jesus que morreu por você na cruz do Calvário e já perdeu o seu chefe. Porque o Jesus está voltando, hein? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha um compromisso por você, não pelos outros. Aleluia. Se a esposa vem, vem. Se a esposa não vem, não vem. Se o esposo vem, vem. Se o esposo não vem, não vem. Que serviço é esse que nós estamos dedicando a Deus? Que tem sido tão generoso para conosco. Estou dando um ponto de partida, hein? Você não está obrigado a fazer. Eu falo no poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém, Jesus. Se quiser seguir, segue. Eu estou te dando um ponto de partida para amanhã depois, quando vier essa palavra, você levantar a mão e glorificar. Oh, glória a Deus, porque eu estou ajudando a frutificar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui tem Instagram e Facebook? Olha, irmão, já não tomou nem pedir, já levantou. Está adiantado, hein, cara? Levanta a mão, você tem Face. E não adianta você não levantar nada, que eu sei quem tem, que não tem, tá? Ah, não, já sei que vai vir bucha, eu não vou levantar. Pois é. Pois é. No Instagram eles colocam o resumo do culto da quinta-feira, o resumo do culto de domingo. Você vê que você podia compartilhar, hein? Com certeza, amém. Ah, não, no meu Face, no meu Instagram não. Você podia compartilhar. Aleluia, Jesus. Porque a gente tem no mínimo 80 pessoas que tem Face e Instagram aqui. Mas quando a gente chega lá para compartilhar o culto do Face do domingo, 4, 5, até alguns que deveriam, por exercer certas funções, que deveriam compartilhar, compartilham. Não basta exercer, irmão, tem que ser o primeiro a chamar responsabilidade. Amém. Então, se a gente chegar lá com mais de 80 pessoas que tem Instagram, tem Facebook, é 4 compartilhamento, é 5. Até que outro dia eu falei, tinha 8. Mas não é legal, a gente ri, mas não é legal. É esse o serviço que a gente presta ao Senhor? Não. É esse o serviço que a gente presta ao Senhor? Não. Ah, eu não vou compartilhar nada não. Porque eu tenho amigos em comum na igreja, a maioria vai vir, o outro vai compartilhar também, o outro. Mas você tem muitos amigos que não são da igreja, eles são comuns. Meus, o desse, o daquele, o daquele outro. Uma pessoa tocada e salva, amém, é benção, é benção. Ah, mas eu não vou fazer não. Irmão, então não faça. Mas é uma maneira de um ponto de partida de você estar frutificando para o reino. Verdade, Deus. Irmão, todo ano começa a acabar o ano, a pessoa tem um momento de sensatez espiritual e ela diz: olha, o ano que vem vai ser diferente. É com você, né? O ano que vem vai ser diferente, porque o ano que vem eu vou me dedicar à obra. O ano que vem eu vou fazer. O ano que vem ninguém vai me segurar. O ano que vem eu sou o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. O ano que vem, se Deus me der um carro, então vou estar na igreja todo culto. Pois é, Deus dá o carro à pessoa morrer. Pois é, muitos falaram isso o ano passado, no final do ano passado. Nós já estamos chegando no final desse ano e cadê você cumprir aquilo que no momento de sensatez espiritual você falou no ano passado?
E como eu falei, está na hora de você já se posicionar, né? Já deu tempo de você se posicionar ou não? Já deu tempo de você se posicionar? Então está na hora de se posicionar. Cada um de nós devemos ir frutificar para o reino do Senhor, compartilhando assim a nossa fé, compartilhando assim Jesus. Amém, Jesus, obrigado. E se você, irmão, começar a se aliar com os grupos missionários, quem está ouvindo? Amém. Com os grupos missionários, com os projetos da igreja, com os cultos da igreja, você já vai estar ajudando a frutificar. Você já vai estar ajudando a fazer Jesus conhecido. Sabe, às vezes começa uma coisa, a pessoa começa com aquela empolgação toda, aí depois parece aquele balão, né, que você sopra, quando você solta ele começa a murchar. Começa com aquela empolgação toda, tal, e daqui a pouco murcha. Mas você que está me ouvindo, você é um solo bom. Aleluia. Obrigado, Deus. Você um dia ouviu, entendeu, recebeu, guardou, e mesmo à vista de todas as lutas que você tem travado, e são muitas, você permanece firme. Aleluia. Só falta para você, irmão, frutificar. E eu hoje tirei aqui um ponto de partida para começar. Amém, Jesus. Hoje de manhã, a pastorita falou que foi um mover glorioso do Espírito Santo aqui. Muitos poderiam estar neste ponto de partida para frutificar e não estavam. E assim sucessivamente, quinta-feira, 7 horas, o ensaio das mulheres, e assim sucessivamente. E é hora da igreja começar a refletir, irmão. Amém. É hora da liderança começar a refletir e pagar o preço do chamado, e pagar o preço da unção. Está na hora. Amém? Fiquem bem.